Tem mais um caso, mas como a gente está estourando o horário, eu vou deixar, assim como está nas notas de aula, como quiz para vocês. Então deixa eu deixar, só fazer o setup final aqui, gente. Ó. Deixa eu apagar esse aqui, que era o caso mais sem graça, só para deixar ele aqui. Inclusive um ótimo exercício de dedução, tá? Esse mesmo raciocínio que a gente fez aqui, né, de fazer rotação, ver o que tem, fazer as correções, tá? Porque sempre, lembre, vocês estão corrigindo isso ou isso, tá? A propriedade 2, a propósito, eu não falei dela, mas é sempre assim, vocês cuidam de corrigir isso e daí verificam. Quando vocês transformam um nó em vermelho, como foi o caso aqui, vocês olham, por acaso é a raiz principal? Se for, você lembra da propriedade 2 e arruma ela, tá? Mas o principal que a gente tem que estar sempre em mente é restaurar a propriedade 3 e 4. Tá? E daí o exercício que eu falo que ficou faltando um caso aqui, seria, vamos chamar aqui de caso 3, que é, aqui está o x, né, que é quem a gente está olhando, tá? Só para deixar o setup certinho aqui para quem tiver interesse em fazer. Aqui está o x. Ele vai ter um pai y, que vai ter um pai w, né? Então essa situação... Ah, não, minto. Desculpa. Perdão, correção rápida. Aqui está o x, né? O R aqui apontando para ele, para dizer que ele é o cara que eu estou olhando. Mas ele é filho direito do y, que por sua vez é filho esquerdo do w. Né? E daí tem o z aqui. E o que acontece? A mesma situação interessante de antes. Tanto x quanto y são vermelhos. Eu já adianto para vocês, se o z for vermelho, vai ser tão simples quanto antes. O fato do x ser filho direito e não filho esquerdo não vai dificultar nada mais, porque a gente corrigia aqui simplesmente fazendo recoloração, né? Eu nem mexia com o x. Então vai corrigir do mesmo jeito. Assim, se o z fosse vermelho, os dois viravam preto, se esse virava vermelho, segue a vida. Mas o caso mais interessante é se esse cara for preto. Tá? Daí, a ideia é fazer rotação, igual ali, mas lembrem, quando o cara que eu quero fazer subir é esse, para tentar, eu vou fazer rotação dupla, tá? Então aí fica mais interessante a brincadeira. Eu fiz na preparação da aula, não deu tempo de mostrar aqui, mas eu tenho quase certeza que é a rotação dupla. Você vai fazer uma rotação que troca essa relação aqui, rotaciona, deixa eu colocar com outra cor, né? Cadê uma cor que destaca? Aqui. Faz uma rotação à esquerda aqui, e depois que trocou faz uma rotação à direita, né? Que daí o x vira a raiz da árvore e tudo sai a partir dali. Esse realmente é um exercício bem bom, tá, gente? Porque é o tipo de dedução que a gente fez lá. Tem que fazer tudo que a gente fez lá. Tem que contabilizar a cor dos nós, tem que contabilizar quantos nós pretos passam em cada caminho, para depois da rotação fazer a mudança de cor que restaura tudo. É a mesma brincadeira de 2 erros darem um acerto, sabe? Mas é um pouquinho mais tricky, porque eu estou fazendo uma rotação mais sofisticada. Mas é tentativa e erro. Achar, como que eu faço a coloração? Não é decoreba, é realmente deduzir ali quem tem que mudar de cor para restaurar o que tem que ser restaurado. Tá? Só esse fica como exercício. Só para fechar, então, 2 observações. Tem uma situação que a gente não falou, do caso 2.2 aqui mesmo, que é quando o Z não existe. Tá? Que ele não é vermelho, né? Se ele for vermelho, eu posso recolorir, né? Que foi o que a gente fez aqui. Mas se ele não for vermelho, mas também não for preto, se ele não existir, não é óbvio que vai ficar desse jeito, né? Porque a gente fez todo o tempo supondo que o Z existia, mas vocês podem verificar a mesma correção, deixa tudo certo. Só que daí não existe o Z aqui, né? Ele é um contador nulo, mas a mesma correção do caso 2.2 dá certo nisso aí, mas a gente tem que aprender a pensar nesses casos limites, né? Tem que tomar cuidado. Então tem essa possibilidade, o Z poderia não existir, mas tá tudo bem. Aliás, o caso que o Z não existe seria, até porque as propriedades têm que manter, é que o W era preto, o Y era vermelho e o X acabou de ser inserido, né? Porque de outra forma os caminhos não teriam aquela propriedade, porque aqui é um caminho raiz nulo, termina ali, né? Então pode ser que aqui seja nulo e aqui os dois eram vermelhos. Eu acabei de inserir o X e estou lidando com isso. Mas esse é um caso particular, é um caso limite. O que é mais interessante mesmo é esse caso 3 que eu deixei. Pode perguntar. Se você não existisse,
mesmo que a cor de Y mudar? Não. Porque se o Z não existisse, se você só trocasse a cor do Y, um caminho raiz null que chega aqui vai passar por um nó preto, né? Não mudou. Um caminho raiz null que passa por aqui se aumentou. A de Y e do W. W vermelho e Y. Ah, tá. Ah, daí sem fazer a rotação. Se o Z não existisse, isso aqui fica preto. Eu acho que não. Mas se o Z não existe, então tem preto a mais do lado esquerdo que não tem do direito. Ah, mas não importa, relaxa. Não, eu acho que não. Eu teria que pensar com calma, mas que você está falando é simplesmente deixa esse cara ser preto e coloca vermelho ali, né? Eu acho que não, não daria porque o caminho direito do W ia mudar o número, né? Porque, veja, se o Z não existe, o caminho que passa por aqui e para cá, ele estava passando por um nó preto. Ele é um caminho raiz null. Né? Pensa, o caminho que chega pelo W e termina aqui, imagina, o Z não existe, ele termina aqui, ele passou por um nó preto. Se você deixa esse cara vermelho e esse preto, esse caminho perdeu um nó. Aqui estaria correto, você tem razão, eu tive que pensar também. Meio assim, esse lado não quebraria nada, mas teria um caminho ali que quebraria. Não é porque não tem um elemento que não tem um caminho, né? O caminho raiz null ele termina no null. Então você teria quebrado um caminho, não poderia. Seria igual aquele exemplo que você colocou, que tem só 3 elementos na árvore. Isso, exato. Por que não pode 3 elementos... É uma árvore degenerada para uma lista ligada, né? Com 3 elementos, não poderia. Vermelho, preto, vermelho. Então, né? Então não pode mesmo, tem que fazer a rotação nesse caso. Lembrei. Como falei, esse é um exercício interessante. Só uma última observação é que a implementação mais usada, até onde eu sei, pelo próprio autor, né, que essas árvores, muitas bibliotecas bibliotecas que vocês usam para armazenar dados são implementações de árvores rubro-negras, é muito comum. A implementação mais comum são as chamadas árvores rubro-negras esquerdistas. Tá? E não, isso não é um statement político. É que é mais fácil manipular a árvore rubro-negra quando ela mantém uma propriedade adicional. Além daquelas 4, perdão, ela garante que todos os nós vermelhos são sempre filhos esquerdos. Tá? Se ela detecta em algum momento que um nó vermelho é filho direito, ela faz uma rotação para corrigir isso. Não é necessário para ser rubro-negra, mas meio que manter dessa forma fica mais fácil fazer a manutenção, o código fica mais enxuto. Tá? É uma recomendação do próprio autor das árvores, que inclusive é um professor muito bom de algoritmos, que tem livros muito bons, é o Cedric, um dos autores. Recomendo os livros deles, inclusive. São gigantes, mas são meio legais. Então, tem esse detalhe na hora da implementação. Eu até tenho o código nas minhas notas de aula da implementação da rubro-negra esquerdista. É que eu gosto de mostrar desse caso, porque já são propriedades suficientes para a gente manter na cabeça aqui, e a gente faz tudo dedutível, né? O código dele fica mais enxuto, mas é menos... acho que não é tão interessante da gente ficar deduzindo na mão ali, né, resolvendo o puzzle. Por isso que na aula eu prefiro esse, mas só para saber que existe essa versão. Agora sim terminamos, quase não estourando horário, gente.